Bom dia, seus lindos, maravilhosos e queridos do meu coração. Morrendo de saudade de cada um de vocês. Saudade das nossas aulas, das nossas apresentações, das nossas resenhas, dos nossos desafios e das competições, porque os oitavos anos quase não são competitivos. Sei. Pois é, estamos iniciando um novo bimestre, cheio de novidades. Eu espero que tenhamos aulas boas, embora sejam videoaulas. Eu espero que nós consigamos nos divertir de alguma forma. Em algum momento, talvez, eu traga um enigma ou um desafio para você cumprir. E como vai acontecer? Não vou contar. Vocês vão descobrir durante a unidade. Vamos ver. Mas enquanto não chega esse momento, vamos para a aula de hoje. E para começar o nosso bimestre, eu tenho uma pergunta para vocês. Quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Se eu estivesse agora juntinho de você e você pudesse me responder, eu tenho certeza que muitos diriam que Jesus é meu amigo, é meu companheiro, é o meu salvador, ele é o meu protetor, ele é tudo. E o título do conteúdo de vocês é Cristo é tudo. Cristo é tudo para mim. E para você, ele é tudo? Então, existe um homem que teve um encontro com Jesus e a vida dele foi completamente transformada, modificada pelo poder de Deus. Como foi que isso aconteceu e de quem eu estou falando? Eu estou falando de uma das figuras mais importantes da Bíblia, depois de Jesus. Claro, Jesus é a mais importante, mas depois de Jesus, ele foi uma das pessoas mais importantes. Ele foi até mais importante do que Pedro. Olha só que interessante. Bom, talvez alguns já saibam até de quem eu estou falando, certo? Ele escreveu 14 livros do Novo Testamento. Exatamente, 14, tá? Incluindo cartas. De quem eu estou falando? De Paulo, exatamente. Mas o nome dele não era esse. O nome dele era Saulo. Então vamos conhecer um pouquinho a respeito dele e entender um pouquinho a história de Paulo. Ele nasceu em Tarso. E a Bíblia registra que Paulo ele era filho de judeus que pertenciam à tribo de Benjamim. E essa cidade onde Saulo nasceu e foi criado, ela era uma cidade universitária, era uma cidade conhecida, famosa, importante. Um centro universitário naquela época era TUDO, tudo. E não era diferente, né, com essa cidade, porque hoje, né, as cidades que possuem centros universitários, elas são importantes porque elas agregam uma quantidade considerável de pessoas em busca de conhecimento, de aprendizagem, de novas oportunidades no mercado de trabalho. Bom, a Bíblia nos dá a entender que Paulo pertencia a uma família rica, tá? Ele era um homem importante também. E por pertencer a essa cidade universitária e por pertencer a essa cidade de Tarso, havia uma rivalidade entre essa cidade e a cidade de Atenas, na Grécia, e também havia uma rivalidade entre a cidade de Alexandria, no Egito. Então a gente vê que essa cidade era uma cidade bem importante, mas em algum momento da sua adolescência, Paulo sai de Tarso e vai para Jerusalém para terminar seus estudos lá. E a Bíblia registra, inclusive pelo próprio Paulo, diz que ele foi ensinado por Gamaliel, que era um mestre do Sinédrio, tá? Ele era um doutor da lei, alguém importante que trouxe muitos ensinamentos para a vida de Paulo. Mas esses ensinamentos estavam mais relacionados a tradições religiosas. Então Paulo ele era completamente obcecado por essas tradições, de acordo com tudo que ele havia aprendido no decorrer de sua vida. E ele era um perseguidor dos primeiros cristãos. Por quê? Porque eles não viam os cristãos com os bons olhos e eles não acreditavam em Jesus. Lembra que eu falei em algum momento aí com vocês em histórias anteriores
que os fariseus, esses membros do Sinédrio, eles não viam Jesus com bons olhos? Pois é. Paulo havia sido ensinado por um doutor da lei que pertencia a esse conselho, tá? Dos judeus, que era o Sinédrio. Gamaliel era um homem importantíssimo, era um doutor da lei com muito conhecimento. Bom, e havia ensinado Paulo a ser obcecado, digamos assim, né? A gostar, a amar dessas tradições religiosas. Então, Paulo ele começa a perseguir os cristãos, né? A fim de prender, matar o que fosse necessário. Mas a Bíblia registra que uma certa vez Paulo teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco. E após esse encontro com Jesus, né, que muitos de vocês já devem conhecer a história que está lá registrada no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 9, a Bíblia diz que o nome de Saulo passa agora a ser Paulo, né, porque agora ele deixa de ser perseguidor e passa a ser perseguido. Então ele agora não mais persegue os cristãos, porque agora ele é um cristão e ele passa a ser perseguido por causa da sua fé, por causa das suas crenças, daquilo que ele acreditava. Então Paulo agora tem uma mudança, uma transformação de vida. E ele entende que Jesus é tudo em sua vida. E ele precisa pregar para as pessoas a respeito deste Jesus, a respeito desse encontro que ele teve com Jesus. Então, o que é que Paulo faz? A Bíblia nos registra que, através dessas cartas, desses livros que ele escreveu, a diversos povos diferentes, ensinando a respeito de Jesus, ele ensina sobre a graça, sobre a nossa fé, sobre as obras. Ele nos ensina sobre diversos assuntos diferentes, inclusive um dos destaques de suas obras, né, de suas falas, é através do livro de Romanos, capítulo 8, que é um capítulo fantástico, é um livro fantástico, o livro de Romanos, e 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Que ele começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o sino, o bronze que soa, o sino que retine. Então, assim, a gente vai vendo no decorrer desse capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, a importância do amor, e como Jesus mostrou a Paulo o que é o amor e como esse amor deve ser praticado na nossa vida. Então, Paulo ensinou que a salvação chega até nós através da graça de Cristo, que é a fonte. Quem é essa fonte da graça? Jesus. Ele também nos ensinou sobre o sangue. Ele disse que o sangue é o meio, né? É o meio de nós chegarmos à salvação. Por quê? Porque foi através do sangue de Jesus derramado na cruz que eu e você podemos ser salvos. Ele também nos ensina sobre a fé, a importância da fé, porque ele diz que a fé é o método do recebimento. Quando eu acredito, quando eu creio, eu recebo de graça essa salvação. Eu recebo, Jesus me dá à medida que eu acredito nele, que eu confio nele. E aí ele fala sobre as obras, porque ele diz o seguinte, que as obras são evidências da salvação. Se eu recebo de graça, através do sangue de Jesus e da minha fé, automaticamente as minhas obras, ou seja, as minhas ações, aquilo que eu faço, vai demonstrar que eu tive uma vida convertida através de Jesus. Paulo teve a vida dele transformada e nos ensinou sobre diversos assuntos, sobre muitas coisas importantes. Inclusive, ele nos ensinou sobre santificação, sobre glorificação e sobre alguns outros assuntos que eu escrevi para vocês lá no Eclésia. Fique atento, tá? Tem uma atividade do livro, hoje eu passei a atividade do livro porque não é uma atividade complicada, nem vocês terão dificuldade em respondê-la. Mas se tiver alguma dúvida, podem entrar em contato que eu vou sanar a dúvida, tá bom? De cada um de vocês. Mas é uma atividade simples, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade, é só ler o conteúdo do livro direitinho, porque aí vocês vão conseguir executar com maestria, tá? Fiquem tranquilos.
E eu espero em Deus que, assim como Paulo teve um encontro com Jesus e a vida dele foi transformada, modificada, que as nossas vidas também sejam transformadas e modificadas pelo poder de Jesus todos os dias que nós estivermos dispostos a receber de graça essa salvação, através da nossa crença de que existe um Deus Todo-Poderoso que olha por mim e por você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um bom dia. Até a próxima aula.